inverno antigamente era muito bom, chovia muito tempo, sempre, realmente era 4 meses de inverno, e os agricultores plantavam de tudo, plantavam milho, feijão, plantavam arroz, plantava batata, rama de batata. Eu lembro que na nossa região, por exemplo, eu sou natural de Condado, na nossa região, lá na minha comunidade, no meu sítio, no sítio Podrinho, no passado, o inverno era tão bom que lá se produzia muito arroz. O milho era tanto que, por não caber nos silos da época, o pessoal fazia paiós de milho, né? Os animais, muitas vezes, que se matavam, não era nem para vender, mas era para doar aos vizinhos que ali existiam, para se alimentar bem. Eu acho que esse momento de fartura foi muito importante e a gente precisa resgatar tudo isso. O trem foi ruim e nesse tempo não tinha essas ajudas que existem hoje. Nesse tempo, camarada, onde tinha uma cacimba é um buraco cavado num riacho ou num baixinho, né? Caba ia de noite, com um galão nas costas, a tucaiar, para tomar aquela aguinha, para trazer um galão d'água nas costas, para beber, para cozinhar, essa coisa. E os animais, era onde tinha uma cacimba de água sal vivo, é que bebia. E não tinha açudagem, nesse tempo não tinha. Esse açude de Jatobá foi feito de 53 para cá. Fizeram Jatobá, fizeram Capoeiras e fizeram a barragem da Farinha. Aí veio a seca de 90. 90, 91, 93. Só arrumamos um poço com a distância de pato. E aí fomos trabalhar para ver como era que resistia às secas, tal e tal. O desmatamento atrapalhou bastante o inverno, porque aonde tem mata, aonde tem serra, sempre chove mais. E aqui eu quero lembrar as pessoas que vão também, com elas eu vou aprendendo. Lembro o seu Fernando, lá de Santo Agostinho, em Teixeira, que ele dizia um dia numa reunião, se referindo à cisterna: a minha cisterna é mais do que uma cisterna, é uma farmácia no oitão de casa. Mas por que, seu Fernando? Porque depois que a gente passou a tomar água da cisterna, a gente não precisa ir mais para o médico, né? Porque as doenças, muitas delas que eram causadas pela água poluída, hoje sumiram da minha família. A maioria das cisternas tinham muita água ainda. Inclusive teve cisterna que, quando chegou as chuvas agora, elas tinham água ainda de chuva, né? E isso conseguiu amenizar bastante isso, em relação à água, né? 2012 para a gente foi crítica. A gente passou por dificuldade muito grande, principalmente de forragem. A gente não estava preparado ainda, eu digo até assim. A forragem que nós acumulamos de 2011 para 2012 não foi o suficiente, porque em 2012 praticamente nós não tivemos inverno nenhum. Era grande o número de animais para o que a gente tinha de estrutura. Aí nós tivemos de se bolar, comprar forragem fora, que é caro, e vender os animais, boa parte dos animais que na época que nós vendemos estava desvalorizado. O período chuvoso é o período de muita importância para que os criadores se preparem, se abasteçam, se reabasteçam para o período chuvoso mesmo, mas com uma visão também do período de estiagem, que isso é uma constante na nossa região. Terra pra trabalhar, eu sou lá do Eldorado, terra da bala amarela. Já esse ano eu me acordei, por mim mesmo eu me acordei. O que aconteceu com isso? Eu dividi meu terreno, que é pequeno, a propriedade é pequena, mas dividi. Estou tendo mais cuidado com as matrizes. Esse ano, graças a Deus, estou tendo uma produtividade maravilhosa, graças a Deus. Esse manejo de pastagem é muito importante para o criador. No caso do caprinocultor, ele deve dividir a área que ele tem para o pastejo, para o pisoteio, né, em piquetes, né? Ele vai dividindo em piquetes, aonde dá um melhor controle
nutricional, porque o animal passa um período no piquete, aproveita bem a pastagem e depois é transferido para um segundo piquete, onde esse piquete está com a pastagem boa, ideal para a alimentação. E esse piquete que os animais estavam, ele passa a se recuperar. Aí não há predação com esse controle, não vai ocorrer a predação de algumas espécies forrageiras e vai também ter o controle sanitário. Primeiro a gente começou a plantar quando eu me casei. Meu marido começou a plantar verdura. Faz 35 anos de casada, 35 quilos com verdura. Só que quando ele parou de plantar verdura, aí meus filhos ficaram trabalhando e eu, e um neto. Depois que a gente começou a conhecer o Propac, aí começou a incentivar que a gente plantasse sem veneno. Aí a gente começou a plantar sem veneno. Começamos a trabalhar também na feirinha da agricultura familiar. Aí pronto, de lá para cá, faz 10 anos, eu acho, que a gente já não luta mais com veneno. Então lá eu chamo de olho d'água, né? Sempre, mesmo com seca, continua tendo água. Aí quando a gente chegou, era até menos a água. Agora, com as pessoas não desmatando mais lá nas margens desse olho d'água, que vai formando um riacho, né? A fonte lá, é a nascente. Aí aumentou até essa água. Hoje a gente tem goiaba, tem coco, tem as hortaliças que é coentro, alface, cebolinha, pimentão, cenoura. Também tem caju lá, tem manga. A quantidade de água que tem dá para eu acho que até o final desse ano, mesmo se continuar seco, sem parar daqui não chover mais mesmo, ainda dá para produzir. Para o agricultor estar preparado para esses dois momentos, estiagem e chuva, ele tem que estar preparado através de quê? Através de técnicas apropriadas no semiárido. Um exemplo que eu repasso é da barragem subterrânea. A vantagem da barragem subterrânea é que a produção pode ser feita ao ano todo, né? Por exemplo, nós estamos no mês de junho e nós estamos produzindo a acerola, e estamos produzindo também a ração animal tipo capim-elefante. A acerola nós faz o beneficiamento da polpa de fruta e vendemos, comercializamos em feiras e também colocamos no PENAI, né, Programa da Merenda Escolar. Além da acerola tem as outras plantas, né, que nem a cajarana, a siriguela, o caju, a goiaba, né, a mangueira. Para manter o sistema produtivo, mesmo com a estiagem de 2012 para 2013, tem que pôr em prática as estratégias de convivência com a estiagem, mesmo a estiagem prolongada, né? O gotejamento que eu estou fazendo praticamente é um gotejamento, tem um pouco de investimento e uma boa parte de aproveitamento de matéria reciclada, né? Usando a tampa da garrafa PET e colocando que ele fique só gotejando, só gotinhas de pouco a pouco e que vai rendendo e vai mantendo a umidade no solo o dia todo e por um período muito grande. A função da cobertura morta é que ela está preservando a terra e ao mesmo tempo ela está incorporando micro-organismos que a terra necessita, né? Que ao se decompor a matéria orgânica seca, vai enriquecendo o solo e vai mantendo a umidade do solo, com a pouca água que nos disponibiliza, porque ela está cobrindo a terra e está deixando do sol bater diretamente na terra. Em vez de estar batendo na terra, está batendo primeiro na matéria orgânica, na cobertura morta. O que a barragem subterrânea representa para mim, para a minha perspectiva de viver nesse lugar, é a questão da sustentabilidade que ela nos dá em termos de produzir para a nossa família e para nós produzir, para nós manter os nossos rebanhos, né, os nossos animais.
todo esse fruto que nós temos hoje de barragem subterrânea é fruto que a ASA nos apoiou e nos deu a sustentabilidade para desenvolver técnicas de permanecer no semiárido, através da barragem subterrânea, uma técnica que veio através da ASA. Experiências que a gente vai percebendo que acontece com pouco esforço e com poucos recursos. Não precisas obras faraônicas para perceber uma experiência exitosa. Estas experiências exitosas partem do saber popular. Eu acho fantástico as pessoas fazendo isso no dia a dia, não é? E graças ao empoderamento das dinâmicas, das técnicas, não é? Do saber. O nosso trabalho, ele visa a convivência com o semiárido, mas também de uma forma fundamental a questão da educação, com o trabalho com crianças e adolescentes, aí a questão da dignidade de vida, principalmente das crianças do campo. E nós entendemos que quando a gente trabalha com a criança, não basta trabalhar com a criança, é necessário também trabalhar com o pai, com a mãe, para que possa assim, estar assimilando a outra cultura. E a valorização do meio ambiente, o cuidado para que não se degrida, para que não se destrua o meio ambiente. Houve uma reunião na Câmara de Vereadores, onde o projeto cooperativo lá e foi relatado essa questão da seca e foi encaminhado alguns projetos que não conseguiram fluir, né? A burocracia é muito grande, né, nesses órgãos do governo, do estado, e os projetos estão demorando muito a sair. A princípio, a gente debate resgatar o costume dos mutirões, porque são 16 associações e uma ajuda a outra. Como agora há pouco a gente teve um exemplo do mutirão na comunidade do Panasco para a escavação e limpeza de uma cacimba para o uso de toda a comunidade. A gente está resgatando esse belo costume. Dá-se o que se tem para receber também do vizinho, do colega, da comunidade vizinha e etc. Uma troca de experiência. Tem também a organização das associações com relação aos programas do governo. Por exemplo, o Garantia Safra é feito nas comunidades com o auxílio dos presidentes, que conhece o pessoal da sua comunidade, sabe quem vive da agricultura, quem não vive, quem tem seu roçado e quem não tem. Então, há essa cumplicidade entre presidente e técnico da Emater, que ele vai até a comunidade e faz lá na sede da comunidade. Eu creio que o período do inverno no semiárido é um período da alegria, o período da fartura, mas é também um período onde a gente, agricultores e o sertanejo como um todo, deveria se portar como um ser integrante do ambiente local e fazer como fazem várias plantas que, por viverem aqui há muito tempo, já sabem como se armazenar as coisas boas nesse período para enfrentar o período difícil que vem depois. Eu sou do Pondal, quero terra pra trabalhar. Eu sou lá do Eldorado, terra da bala Marabá. A coisa que mais podia ser ajudada era que o governo fizesse com que a barragem ela fosse trabalhada nela para desaterrar, porque ela está secando rápido desse jeito porque está aterrada. O acúmulo d'água dela é muito pouco. Aí pronto, todo ano, se ela for continuando desse jeito, os governos não fizerem nada, ela vai terminar um tempo, ficar aterrada de vez, porque ela é um rio. O nosso gestor que cuide mais a nível de município para chegar lá, no mais alto escalão, que é nosso presidente Dilma, né? Que ela cuide mais dessa parte, porque a gente vê, ninguém pode negar também, isso é uma coisa que ninguém pode negar, o governo federal junto com
com os poderes municipais, estão fazendo tão. Quem pode negar isso, não? Agora, eu acho isso então uma coisa solta. E aí? Que produção estamos tendo? Que retorno nós estamos tendo? Mas o meu imposto está lá. O meu dinheiro está lá. E eu quero que venha, quero. Agora, o que eu quero também que tenha retorno. O que nós percebemos ainda são as fragilidades governamentais. E aí eu vejo a importância, primeiro, um povo organizado. Segundo, esse povo mobilizado vai conquistando seus espaços. Terceiro, esse povo organizado, mobilizado, consequentemente vai intervir nas gestões locais, vai intervir nas gestões públicas. A ação social diocesana de Patos, ela preza e zela muito por esta linha de ação, conscientização, formação, intervenção. E isso para quê? Para que, de fato, o povo faça a sua história. O agricultor tem que estar preparado para esses dois momentos, para a estiagem e para o tempo farto de chuva. Duas lições que eu deixo. A primeira que é vivendo e aprendendo. A gente nunca sabe tudo e por isso a gente deve estar aberto para observar lições, não só na sala de aula, nas escolas, mas pertinho da gente, né, com as pessoas que estão aí, com a natureza. A segunda lição que eu gostaria de lembrar, que também é um ditado popular, que é melhor prevenir do que remediar. Nós não sabemos o período de estiagem que tamanho é, né? Quem esperava ser 1 ano, hoje já vai para 2. E aí, qual a perspectiva? Será que chove para o próximo ano?